Fala galera, bom dia. A gente está aqui para fazer mais uma aula de hoje. Nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre as figuras de linguagem, certo? Que é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, para a gente começar essa aula de hoje, eu quero dividir aqui a tela e a gente vai colocar aqui, discutir alguma coisa acerca das figuras de linguagem, certo? Algo bem até comum para vocês. Então, sim, começando a ideia das figuras de linguagem, quero deixar claro para vocês que existe aqui uma diferenciação interessante para a gente fazer, que a figura de linguagem ela tem a ver com a conotação. E é interessante lembrar aquilo que a gente vivia nas aulas, eu discutia nas aulas, sobre o sentido real e o sentido figurado, certo? Que é quando você tem uma palavra que está no seu sentido real, eu digo que ela tem o seu sentido denotativo, e quando eu tenho uma palavra no sentido figurado, e que assim eu digo que ela tem um sentido conotativo, certo? Então, a gente vai fazer essa associação e lembrar vocês que figura de linguagem é sempre algo utilizado como recurso expressivo para evidenciar alguma parte do texto, alguma parte importante do nosso texto, certo? Então, isso é muito importante ser feito. Então, eu vou dividir aqui a tela para vocês e a gente vai começar aqui a um pequeno slide, vou dividir aqui para que vocês possam ver essa nossa tela. Vai aparecer aí para vocês um slide em que a gente vai ver ou aprofundar um pouco a questão das figuras de linguagem, certo? Então, esse slide vai ser colocado na tela de vocês, vou ficar um pouquinho menor, mas eu acredito que aí dá para ver direitinho como vai ficar esse processo, certo? Então, para a gente começar essa nossa aula de hoje, eu quero destacar a vocês que figura de linguagem é aquilo que, de certa forma, utilizado como recurso de quem fala para realçar uma mensagem, ou seja, para dar uma conotação diferente a uma mensagem, e a gente vai meio que ilustrar. Então, é por isso que o nome é figura. É como se a gente estivesse enfeitando uma linguagem, enfeitando uma maneira de fazer a língua, e isso é interessante ser utilizado porque na figura de linguagem a gente pode utilizar aquilo que a língua melhor tem. Às vezes as palavras não dizem exatamente o que a gente quer, e para isso a gente dá uma ilustrada, utiliza uma figura de linguagem. É como se fosse uma beleza, um colorido a mais nas palavras, certo? Então a gente tem aqui divididos em algumas figuras, as figuras de linguagem que têm, como é que eu posso dizer? A maior importância para que nós possamos utilizar na língua portuguesa. A gente até discutiu isso, mas como o exercício de hoje trata sobre essas figuras de linguagem, eu quero destacar para vocês essas figuras que nós vamos colocar aqui. Então, para a gente começar, a gente vai começar com a antítese, certo? E aí, com a ideia da antítese, é interessante que vocês entendam que a antítese é sempre ideia oposta. Não vá confundir com paradoxo, que lá na frente a gente vai ter a ideia do paradoxo. Mas a antítese é quando eu tenho aqui figuras de linguagens que se opõem com palavras antônimas, contrárias, certo? Quente, frio, noite, dia. E essa figura de linguagem, ela consiste no uso dessas palavras na mesma frase ou no mesmo texto, e essas palavras têm sempre um sentido contrário, ok? Então, vejam aqui um pequeno trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade, em que a gente vai ter aqui a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Esse é um trechinho do Carlos Drummond de Andrade, que você pode ver aí a utilização da palavra mata-me e ressuscita-me. Olha, isso é uma antítese, porque as palavras ressuscitar e matar têm sentido oposto, certo? Então, a palavra nascer e matar, ou nascer e morrer, também tem sentido oposto. Aqui abaixo, vocês vão ver uma outra frase também. A guerra não leva a nada, não sei se dá para ver até o fim. Devemos buscar a paz. Então, aqui eu tenho a palavra guerra e paz, que também são opostas, e assim, essas palavras elas também utilizam-se de uma contrariedade, certo? Então, a ideia de contrários e são sempre colocadas em sentidos opostos. Essa aqui é uma figura de linguagem que é interessante lembrar. Se tem palavras contrárias na mesma frase com o efeito de dar uma conotação especial, eu chamo de antítese, certo? Tem outra figura de linguagem que é bem comum, de nome estranho. Se tivesse sala de aula, provavelmente alguém ia dizer assim, hein? Que nome é esse? Que é a figura de linguagem chamada catacrese, certo? E para ilustrar aí, a gente tem um dente de alho, figura do dente de alho aí, que esse dente de alho ilustra exatamente o que é a catacrese. Então,
para a gente definir o que seria a catacrese, certo? A catacrese é quando a gente pega um termo, normalmente do corpo humano, de partes do nosso corpo, e empresta esse termo a outra coisa que falta um termo adequado, certo? Para designar uma qualidade, uma coisa que se aproxima. Então, a ideia aqui do termo é assim: a gente utiliza a catacrese para substituir ou para referir-se a uma coisa que a gente não sabe exatamente o nome. E é por isso que eu utilizei aqui a ideia da cabeça de alho, que é chamada assim porque a gente não tem um termo adequado para chamar isso. E a gente, além disso, a gente chama ainda a cabeça de alho, né? A gente chama o dente de alho. Cabeça e dente. Então, vocês podem ver que esses termos eles foram emprestados para designar aí as qualidades dessa nem sei exatamente o que, semente, enfim, desse condimento tão utilizado, que é o alho, cabeça de alho. E também eu tenho outros exemplos aqui abaixo, quando eu utilizo batata da perna, cabeça de alfinete, braço do sofá, perna da mesa, enfim. Esses termos, perna, batata, cabeça, todos eles são termos humanos. Então, a catacrese consiste justamente na utilização desses termos emprestados para referir-se a outra coisa que a gente não sabe utilizar, como é o caso aí da cabeça de alho, certo? Uma próxima figura de linguagem que eu utilizo muito, e é utilizada sempre em situações ruins, principalmente quando trata de morte, é o eufemismo. E eufemismo significa justamente suavizar uma expressão, diminuir um efeito daquela frase que é tão ruim, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, quando eu digo que ele não é muito sábio. Olha, que maneira bonita de eu dizer, ele não é muito sábio. Ele não é muito sábio, nada mais é do que eu dizer que ele é burro, ele não é inteligente. E aí eu utilizo um eufemismo, ele não é muito sábio para me referir a essa ideia da inteligência. Então, o eufemismo é justamente isso, quando eu tento diminuir, uso palavras para diminuir, como se fosse uma palavra muito desagradável, eu vou diminuir esse efeito que essa palavra tem, transformando ela em outra coisa, né? Eu utilizo muito quando eu vou dizer que alguém morreu, e aí eu uso a palavra, ou ao invés de usar a palavra morte, eu digo que passou desta para uma melhor, que refere-se aí, no caso, à morte de alguém. Ou não é dado ao trabalho, ele não é muito afeito ao trabalho, para me dizer que ele é preguiçoso. Eu utilizo outros termos que querem dizer a mesma coisa, só que o objetivo do eufemismo é não ofender, certo? Interessante lembrar que o eufemismo, o objetivo dele é não ofender pessoas. Então, é como se eu pegasse palavras e tirasse a força delas para não ofender, ok? E esse aqui é um termo também bem conhecido, eu digo que ele é a figura de linguagem que as mães utilizam, né? O nome dela, hipérbole, que consiste no exagero demasiado, ok? Quando eu tenho uma palavra e eu quero reforçar essa palavra, eu utilizo-me de um exagero grande para fazer essa colocação. As mães são especialistas nisso, né? Eu vou morrer de trabalhar, olha só que exagero. As mães utilizam muito isso. E essa expressão que está aqui abaixo também, vive nadando em dinheiro. Ninguém nada literalmente em dinheiro, né? Mas eu digo isso quando a pessoa tem muito dinheiro, eu uso esse exagero, essa hipérbole, para me referir a isso. Vive nadando em dinheiro é uma hipérbole, certo? Ou consiste aí no exagero de uma ideia para conseguir uma expressividade melhor, para que eu possa enfatizar alguma situação, para que eu possa reforçar. Alguns outros exemplos de hipérbole é: ela chorou rios de lágrimas, ou estou morrendo de sede, ou estou morrendo de saudades. Há séculos que te espero, quando você quer dizer que tem muito tempo que não vê uma pessoa e quer vê-la, utiliza esse exagero, né? Então, vocês podem ver que essas coisas, ao pé da letra, no sentido denotativo, não existem. Elas só existem quando eu estou utilizando a conotação e principalmente as figuras de linguagem. A metáfora, como eu tinha já dito em sala de aula, é uma comparação sem um termo comparativo. Qual é o objetivo? É quando eu utilizo o sentido figurado para comparar características sem utilizar exatamente um termo comparativo. Por exemplo, quando eu digo que ela é um anjo. Olha, eu estou querendo assemelhar as características dessa pessoa a um anjo. Ela é delicada, ela é inocente, ela é bonita. Eu digo que ela é um anjo. Quando eu utilizo essa espécie de comparação, eu estou usando uma metáfora, certo? Então, se eu dissesse assim, ela é linda como um anjo, não seria metáfora, seria uma comparação, porque teria o termo comparativo como. A metáfora é uma comparação, certo?
sem a utilização do termo comparativo. Então, quando eu tenho essas expressões aqui, que eu tento assemelhar, eu tento pegar as características de uma coisa e emprestar a outra, eu estou usando aí uma metáfora. Tem outros exemplos, ó. Ele tem músculos de aço, é um exemplo disso. Aquele homem é um leão, né? Ou ela é uma flor. Eu estou usando sempre as metáforas para me referir a algo que eu quero fazer uma comparação. Eu quero dizer que ele é muito forte, eu digo que ele tem músculos de aço. Eu quero dizer que esse homem é grande ou violento, ou rei da selva, eu digo, comparo ele a um leão, ele é um leão. Eu quero dizer que ela é muito delicada, muito bonita, eu digo que ela é tão bela quanto uma flor. E aí eu tenho aí a utilização das metáforas, certo? A metonímia, que é uma figura de linguagem bem até mais complexa, ela consiste na substituição de partes de determinadas coisas. Ó, eu utilizo muito quando eu vou dizer que eu vou ler determinados livros, ok? Quando eu tenho essa frase aí, Agatha Christie é uma escritora muito famosa, né? Interessante lembrar que dos escritores, dos maiores escritores do mundo, aqui está um nome muito forte, Agatha Christie, e eu tenho aí a frase, ela gosta de ler Agatha Christie. Estou dizendo que ela não gosta de ler a pessoa, estou dizendo que ela gosta de ler a obra. Então, você pode ver aí que há uma substituição, certo? Então, a metonímia é a utilização de uma palavra por outra. É como se eu quisesse fazer uma relação de sentido entre duas palavras. Como eu faço isso? Quando eu uso uma coisa para me referir a outra, certo? Eu digo assim, não tinha teto em que se abrigasse. Eu não estou dizendo que ele se abrigava só no teto. Eu estou me referindo à casa, certo? Só que eu não uso casa, eu me refiro a teto. Teto, que é uma parte da casa, substitui a casa. Quando eu digo ele comeu uma caixa de chocolate, eu também estou utilizando a metonímia. Não dá, no sentido literal, para comer uma caixa de chocolate, né? Comer o papel do chocolate. Eu estou dizendo que ele comeu os bombons de chocolate que continha-se na caixa. Então, eu estou utilizando aí uma substituição. Estou dizendo que ele comeu o que tinha na caixa, não a caixa. Mas eu digo-me, ou eu me refiro assim, ele comeu uma caixa de chocolate para fazer aí essa relação, certo? Também tem um outro exemplo aqui, pão para quem tem fome, dê pão para quem tem fome, né? Até um trecho utilizado sempre, né, em eventos religiosos, em missas. Eu não estou dizendo que você vai dar sempre pão, ou que essa pessoa vai dar sempre, comer sempre pão. Eu estou pedindo para dar alimento. E pode ser suco, fruta, qualquer coisa, não necessariamente o pão. Aí o pão substitui o termo alimento. Quando eu tenho essas substituições de parte pelo todo, autor pela obra, continente pelo conteúdo, eu tenho aí a metonímia, certo? Me dê um copo d'água, ok? Eu não estou pedindo que você me dê um copo feito com água, estou dizendo que você deve me dar o copo, que dentro dele deve vir a água. A essa figura de linguagem, o nome dela é metonímia. Beleza? Então, eu tenho aqui a perífrase, que ela é uma das figuras de linguagem pouco usual, mas é interessante que vocês saibam, porque às vezes pode cair alguma questão, e é interessante que você saiba. Então, o que é a perífrase? Consiste em substituir um nome por uma expressão que identifique com facilidade, ok? Então, aqui no exemplo anterior, vocês podem ver que eu tenho uma figura, que aí vocês estão vendo, tem a designação dela, o rei das selvas. Eu estou emprestando isso para me referir ao leão. O leão não tem o nome de rei das selvas? Então, quando eu utilizo a perífrase, eu estou usando uma coisa que substitui o nome. Ou seja, é como se a fama substituísse a coisa. E isso faz com que o leão tenha esse nome, esse outro nome. Quando eu digo rei da selva, eu estou me referindo ao leão. E isso, essa substituição de nome consiste na perífrase. Tem outro exemplo. Ó. Pesquisei sobre o pai da aviação. Não sei se vocês sabem, o pai da aviação é brasileiro Santos Dumont. Né? Então, quando eu me refiro a pai da aviação, eu estou falando de Santos Dumont. Ó, Cidade Luz é muito bonita. A Cidade Luz é o nome ou a perífrase que nós usamos para substituir Paris, uma das cidades mais famosas do mundo. O rei dos animais foi generoso, ou seja, o leão foi generoso. Tem outros exemplos, certo? O Ceará é conhecido como Terra da Luz, o Rio de Janeiro é conhecido como Cidade Maravilhosa. A esses eu dou o exemplo, o nome de perífrase, certo? Então, eu tenho aqui uma das figuras de linguagem que também consiste até numa espécie de erro, que é interessante vocês verem, que é o pleonasmo. O que consiste o pleonasmo? O pleonasmo consiste
né? Ou consiste-se num exagero, na verdade, num reforço desnecessário da informação. E aí isso eu dou o nome de pleonasmo. Como é que eu utilizo um pleonasmo? Ó, vi com meus próprios olhos. É impossível você ver com os ouvidos. Ou você vê com as mãos. Então, quando eu vejo, normalmente eu vejo com os olhos. O resto do termo era desnecessário. Eu não precisaria dizer que eu tinha visto com os meus próprios olhos. Precisaria só dizer que eu tinha visto. Resultados. Certo? Se eu disse que tivesse só visto, já dava para entender. Mas o reforço da informação, ele é aí uma maneira de você destacar aquilo que já foi dito, né? Então, a isso eu dou o nome de pleonasmo, que consiste aí numa espécie de exagero, né? No exagero da informação dada, certo? Então, aí eu tenho a utilização, nesse caso, de um pleonasmo. Beleza? Então, o pleonasmo, ele consiste justamente em isso. Ele consiste na redundância, no exagero no reforço da mensagem, ok? Quando eu tenho essa utilização assim redundante, esse exagero, eu digo que eu tenho a utilização de um pleonasmo, ok? Então, aqui eu tenho a utilização do pleonasmo e tenho aqui alguns exemplos. Quais os exemplos? O pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente, certo? Como é que dá para entrar para fora, pessoal? Um exemplo que eu sempre utilizo em sala. Como é que dá para subir para cima ou descer para baixo? O pleonasmo consiste justamente nessa redundância, ou seja, na utilização desnecessária de um termo. O pai ordenou que a menina entrasse, já era suficiente. O pai ordenou que a menina entrasse para dentro. Ó, não dá para entrar para fora. Então, o pleonasmo ele é considerado até um vício de linguagem que a gente deve evitar nas redações, porque é mal visto, né? Não é bem visto. Ele cantou uma canção linda. Às vezes a gente comete pleonasmo sem perceber que está cometendo esse pleonasmo. Ó. Ele cantou uma canção linda. Quem canta, obviamente, está fazendo isso com uma canção. Não dá para cantar uma pessoa, né? Não no seu sentido literal. Então, quando eu reforço isso, eu tenho a utilização do pleonasmo. Outros exemplos muito comuns, ele entrou para dentro, ele subiu para cima, ela desceu para baixo, certo? Então, isso aí é a utilização desses, do que eu chamo de pleonasmo. A personificação ou prosopopeia é quando eu utilizo eu dou sentimento a coisas que normalmente não têm sentimentos. Então, a definição é mais ou menos essa, certo? Quando eu pego qualidades e sentimentos de seres irracionais, coisas que não têm normalmente esses sentimentos, e passo a dar a eles sentimentos humanos. É como se eu desse vida a seres inanimados. O exemplo muito clássico, que pode ver aí, quando eu tenho o sol amanheceu triste e escondido. Olha só, não dá para ver o sol triste. Ele não tem um rosto que tem expressões humanas para designar que ele está triste ou feliz. Mas eu digo que o sol está triste, quando eu quero dizer que ele não surgiu ou que está nublado. Então, aí, eu estou dando ao sol uma característica humana. Aí, isso eu chamo de personificação ou prosopopeia. Inclusive, a palavra personificação, persona, quer dizer pessoal, ou seja, dá características humanas. O fogo dançava com o vento. Quer dizer que o vento balançava o fogo. Mas eu estou dizendo que o fogo dançava, uma característica também humana. Um outro exemplo, a cadeira começou a gritar com a mesa. Fora dos desenhos animados, não dá para a gente ver esse tipo de coisa. Então, aí isso eu chamo de personificação ou prosopopeia. Tá certo? Estou finalizando essa aula aqui de dia, mas ela pode ser à tarde ou à noite, o horário que você estiver vendo. Ela vai vir junto com um outro exercício, certo? Esse exercício que nós vamos substituir aqui essa aula, utilizar nessa aula, é um formulário do Google que vai para você responder, que vale ponto, obviamente. Eu vou passar aqui 20 questõezinhas sobre figuras de linguagem para você testar os seus conhecimentos, ok? E aí, esse é um dos primeiros vídeos de hoje, eu vou disponibilizar ele no Facebook aqui nessa live, já estou gravando antes para ficar disponível para vocês. Depois vou disponibilizar o link da atividade que você vai fazer, você vai responder no celular mesmo, e após eu vou fazer um novo vídeo, certo? Que tem a ver com a nossa redação. E aí eu vou fazer uma proposta de redação, ensinar aqui alguns conceitos, então isso vai ser uma outra aula. Mas hoje a gente está aqui fazendo essa nossa aula, essa breve aula, para reforçar a ideia das figuras de linguagem. Ok? Um abraço a todos e até daqui a pouco. Cheiro para vocês, tá bom?